Pelo menos a gente se viu ao vivo antes da live, né? Porque meus últimos É convidados verdade, eu é conheço verdade. virtualmente. Foi sorte, foi sorte. É. Foi sorte. Oi, Fernando. Dá uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Claro, com Aí eles vontade. vão entrando. Ó, o Pedro é um que estava conversando com a gente aquele dia, que tá aí. Aproveitei, tirei da gaveta para tirar o mofo da minha camisa da Olimpíada. Mas isso é um orgulho, fica tranquilo, que isso aí quem faz esse É, trabalho voluntário é a importância dos jogos, né? São as pessoas que fazem acontecer o recebimento, e não é uma coisa de receber dinheiro, uma é. oportunidade que você tem ali para poder contribuir para os jogos, seja ela como cidadã do local ou até mesmo do país, mas Aham. são as pessoas que dão esse valor aos Jogos Olímpicos. É muito, assim, fora do Ai, normal. e foi muito legal. Eu consegui, na época, eu estava dentro de uma organização, eu trabalhava em horário comercial, consegui liberação, aí foi bem bacana. É. Muita gente se tentou se inscrever e logo em seguida pede para ir para outros países, ou seja, em outras sedes, né? Mas é um trabalho que não é fácil. Tem que ter É. muita boa vontade, tem que ter assim disponibilidade, mas vale muito a pena. Ir aos Jogos Olímpicos é algo fora do normal. É totalmente diferente de tudo que eu já fui. Com certeza. Oi, Paulo. O Clã Vídeo nada com a gente também. O Henrique entrou também. Deve tudo ter nadado com você aí esses Ah, dias que já. legal, que legal. O Henrique, o Clã, que é o Paulo. Aí tem o coach Fernando Luiz, que é lá de São Paulo, que sempre me acompanha. Que legal. Tem o meu amigo de Curitiba. Esse deve ser teu amigo, é Curitiba, Marcelo Santos. Marcelo Santos, sim, Marcelo. Trabalhou comigo na Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. É um cara do esporte. Hoje é faixa preta em jiu-jitsu, né? Mas Ah, é um é? cara que contribuiu para os jogos estudantis, jogos escolares, no sentido lá do Legal. Estado. É um cara que participou bastante numa ação para o esporte. Vou conversar com o professor de Jiu-Jitsu, Marcelo, na quarta-feira, eu acho, da semana que vem. É. E o Paulo falou que nadou com você hoje, Ciro. E o Foi? Sidney já. É. E o Sidney é um careca, um careca. Acho que eu sei quem é. Sim, claro, sei quem é. Não foi o que correu, não, né? Ele é um que correu logo depois. Eu não sei se ele correu hoje. É. Ele dá uns trotezinhos na areia assim depois. Então é esse mesmo, é esse mesmo. Você achou que estava incomodando e tal. Ele já fez Eu travessias acho que é ele longas. mesmo. Ele mesmo, ele mesmo. Isso, eu acho que é ele mesmo. Isso. É. É. Sim, ó, ele falou aí, é ele mesmo. Bem legal. O pessoal Bom, ali do Cisne é bem bacana. Bem bacana. é. O Sidney falou que você nadou direitinho hoje, viu, Ah, Ciro? é? Que bom. Acho que ele devia estar com raiva hoje, porque, nossa, ele botou umas séries ali, A3, né? Para quem não entende, a força máxima, praticamente É, máxima. Depois pediu para nadar borboleta, uma coisa que eu não nadava há muito tempo, assim, mar não é fácil. é E diferente, falar nisso, né? assim, uma das pessoas que me fez assim, conhecer você foi o Galvão, né? Ele nadou comigo. Sim, Esse cara sim. faz travessia de borboleta. Eu falei, você é maluco, você é doido. Eu fiz a live com ele também num domingo aí, que é o único horário que ele podia. Inclusive, ele já te mandou abraço, que ele falou que não Isso. poderia estar na live hoje, vai ver gravada. Não, cara, muito É, amigo. Treinamos juntos, é. pesado, pesado. O Galvão, Ciro, eu também conheci, o quê? Umas 3 semanas atrás, antes da minha live, eu vi ele no mar, assim, dentro do mar. Aí eu falei, você que nada borboleta? Aí ele falou, é. Aí a gente nadou um pouco junto, ele foi no outro dia. Falei, vamos fazer uma live? Vamos. A live dele tá no meu perfil, tá gravada lá depois, se quiser ver Ele também. falou, ele falou. Eu não tive a possibilidade de ver, mas ele falou. É uma história bem diferente, porque fazer Bem uma travessia diferente, né? longa. Eu já nadei, o máximo que eu nadei até quando eu nadava no Tijuca eram desafios, né? Eu nadei 3.000, mas em piscina de 50.
Mas É. era um troço fora do normal. Fora do normal. Então vamos lá, acho que dá pra gente Bom, começando, o pessoal vai entrando, minha mãe também já entrou, lá de que Curitiba. legal. Ah, você é do Paraná, né? Tava vendo, você é da União Sou, de... Ah, sou. Nasci em União da Vitória, né, no Paraná. É uma divisa entre Paraná e Santa Catarina, que ela tem a fronteira também com Porto União. Elas são divididas por uma linha de trem. A divisão do é. estado e das cidades são divididas por uma linha de trem. Meu pai é militar, então a gente foi para lá, quer dizer, meus pais foram para lá, eles tinham dois irmãos, e aí nasci lá. Foi o único dos 5 filhos que ele teve que eu nasci Ah, lá. que nasceu lá. Depois aí eu morei em Florianópolis, eu tive algumas passagens, mas depois eu voltei para o Rio. Só sozinho que eu fui morar fora do Brasil. E você começou na natação logo criança? Você que quis, seus pais colocaram? Vamos começar já então. Tá? Conta um pouquinho já do teu início nas piscinas. Então, na verdade, sempre fui muito ativo, sempre muito interativo, gostava de. Nunca cansava de nada, né? Então, e muito competitivo. E brigava muito na rua, quando garoto, né? Ah, é? Então, porque eram 3 irmãos, no início eram 3 irmãos, depois vieram 2 irmãs. Mas, assim, eu defendia meus irmãos mais velhos, assim, eu entrava na briga, eu não saía. Então, minha mãe achou por bem eu entrar no judô. Foi o primeiro esporte que realmente eu fiz. Mas eu acho que a academia, que era na Tijuca, né? Eles não tiveram, talvez o professor não teve a habilidade de poder me conquistar, né? Eu Aham. digo, eu gostava do esporte, mas eu ficava de castigo o tempo todo, porque não era fácil, né? Então eu ficava de virado toda a aula, eu ficava virado para a cara na parede, né? Isso é uma educação, É. acho que é super importante, hoje entendo muito bem, mas eu ficava olhando para o dojo, vendo os meus amigos treinando, fazendo rolamento e tudo mais. Então, só que se cansou. Chegou uma hora, eu cheguei do meu pai, minha mãe, e falei, não quero. E antes disso também, eu fui aprender a nadar, mas muito pouco, quando meu irmão, que tinha asma, né, ele tinha necessidade de estar na piscina, minha mãe colocou tanto ele quanto o segundo mais velho, né, depois de mim, e aí nós começamos a aprender a nadar. Só que eu olhava eles nadando mais do que eu queria estar na turma deles e não na minha. Então, eu gostava de mergulhar. Tanto que nas brincadeiras, né, eu consegui quebrar o dente mergulhando. Então, eu achava que tinha Nossa. que mergulhar e não tive a habilidade de, na hora que mergulhar, fazer o movimento. E dei com os dentes no fundo da piscina, quebrei o dente da frente, assim, metade, né? Então, mesmo assim, não foi por isso que eu parei de nadar, não. Só mais tarde, assim, quando eu tinha entre 10 e 11 anos, eu estudava uma escola pública, né, no início, e tinha uma menina chamada Laura, né? Ela toda semana ela me mostrava a medalha para a turma. E a professora fazia uma festa para isso, né? Ou seja, desejava isso, que era bacana, era da turma, era legal fazer isso. Então, e eu sempre falava para os meus amigos próximos, né? Sempre, Aham. nunca na frente, sempre na metade da turma, ou seja, ou então no fundo da sala. Aham. Eu falava, olha, eu também consigo fazer isso. Ela faz, eu também faço. Isso Ela começou. era da tua idade, assim, não era o Sim, pessoal mais. sim. Não, Ah, não, não, da minha idade, da minha turma. Ela estudava na era minha da turma. turma. Aham. Até que uma das vezes, eu sentado atrás, eu falei, pô, de novo, vai mostrar outra medalha e tal. Eu falei, também faço. Só que o meu amigo me entregou. E quando ele me entregou, ele mostrou para a professora, ele falou, ele disse que faz. Aí ela me chamou lá na frente, eu falei, você disse que faz e tal. Pô, então vamos ver se você vai fazer mesmo. E realmente Aí aconteceu. desafiou. Aí ferrou. Desafio. Assim, eu gosto de ser desafiado. Então Aham. eu fui para Tijuca, onde ela estava treinando. Ela já era da equipe principal, praticamente, da equipe principal, por mais que ela tivesse 12 anos, mas era top ali. Aham. E achei que eu fosse começar na turma dela, mesmo que inferior, mas não, eu tive que ir para a escolinha, fizeram a avaliação, eu tive que ir para a escolinha, eu tive que fazer todo o trabalho de entender como é que eram os 4 estilos, né? Eu só gostava de mergulhar antes, então não nadava, né? E aí eu comecei a olhar, eram 3 piscinas, existe ainda até hoje na Tijuca, são 3 piscinas.
E a piscina que ela treinava era a melhor, ela era a equipe principal de todas as turmas, todas as categorias. E eu sempre olhava, nadava, assim, eu tinha o treinamento, mas olhava para o lugar que eu Mas queria queria. ir para lá já. Isso. E isso foi acontecendo, aí depois eu passei para a segunda parte, segunda fase, onde eu tive assim, um treinamento diferente, que aí dava um pouquinho mais de volume, mas como eu desejava ainda que estar lá na turma dela e não tinha noção do que era tão difícil, quando o professor mandava nadar 25 metros, eu nadava 50. Quando eu nadava 100, eu nadava 100. Era dificilmente, era sempre 50 ou 25. E sempre na frente de todo mundo, muito na frente de todo mundo. Eu queria antecipar meu tempo para poder estar Antecipar na para turma. poder ir para lá logo. Tentaram me segurar um pouco, né? Ou seja, me segurar, achando que não era momento, que era muito rápido, eu tinha desenvolvido muito rápido e não tinha entendido que eu tinha essa capacidade. Daí, depois de um tempo, eu consegui entrar na equipe dela. Eu falei, pô, tô tranquilo, agora eu estou e vou ganhar medalha. Mas eu Isso era sofri. 11, 12 anos ainda? Não, eu comecei com 11 anos Aham. e com 12 anos, praticamente, eu estava entrando logo na equipe, né? Na 12, equipe 13 anos. principal. Mas quando eu entrei na equipe principal, eu sofri muito, mas eu sofri muito. Eu era o último da turma, eu não conseguia, eu chegava morto, e eu chegava em casa muito cansado, então toda aquela energia que eu sempre tive, a minha mãe não Foi bom. entendia. Por que houve? Eu falei, não, Funcionou. quer parar? Eu falei, não, não quero, não quero parar. Até Mas que eu fui. funcionou. Tua mãe deve ter gostado, né? Não, claro, não. Foi bom para ela, né? Porque eu Ai, não queria te saber acalmou. das brincadeiras da rua, apesar de eu sempre brinquei todas. Era uma rua sem saída, né? Existe ainda. Ah, E eu participava de todas as brincadeiras, mas o treinamento começou a ficar importante para mim, né? uhum. E a partir daí eu comecei a botar os objetivos, né? Eu quero estar ali naquela turma, eu consegui ter uma possibilidade de ganhar, entrar na seleção, ou seja, mas o fato de você olhar isso sempre, eu acho que é importante para quem está escutando, é que você tem que acreditar se um pode, o outro também pode. Você também pode. Essa questão de se acreditar, lógico, tem que treinar, tem que fazer Sim. todo o processo, mas é acreditar que você consegue, né? Não é fácil, como eu pensei, ou seja, não é tão fácil, mas todo sucesso, ele é duro. Mas também você chega quando você deseja. E eu teve no Tijuca fazia lá muitos anos atrás eles faziam os desfiles da natação. Então pegava todos os atletas e colocava as medalhas eles penduravam as medalhas no próprio uniforme, né? E eu tinha Ah. lá 2 medalhas, o outro tinha 20, tinha um que botava até nas calças. Eu ficava olhando aquilo admirado e tal. Eu falei, nossa, ainda vou ter umas medalhas como essa. Quer dizer, eu já comecei a contar isso, né? Existia Aham. um cara que hoje eu posso dizer que é um cara que considero como um ídolo nessa época, né? Porque eu não tinha ídolo internacional, não olhava nada ninguém lá fora. Eu olhava que eu queria chegar na frente. E vi esse cara chamado José Getúlio, filho. Era um cara que nadava muito, ele treinava muito, nadava longa distância, 400, 800. Ele era um cara, ele foi um cara que competiu muito com o Djalma. E o Aham. Djan, esse Djan, Jorge Fernandes, esses caras já estavam nadando há muito tempo na minha frente, mas já estavam bem adiantados com os treinamentos. E eu, nessa situação, eu olhava ele e queria acompanhar ele, né? Então eu ficava sempre em último, tentando tocar no pé deles para poder acompanhar. Isso me fez treinar muito, muito. Mas, ao tempo, né, comecei a aprender a competir, que não é fácil. Uma coisa é você treinar, outra coisa é competir. Você não Exatamente. adianta só treinar e chegar numa competição e achar que você vai ganhar. Não vai ganhar. É. Já tem experiência isso já no top, quando eu estava já no topo, eu tive problemas com isso. Mas eu consegui chegar, ou seja, cheguei à seleção da principal do Tijuca, depois eu fui da seleção do Rio de Janeiro, consegui ter títulos, aí foi Brasil, Sul-Americano, e aí foi chegando no topo aí. Mas quando você entrou para competir mesmo, você já tinha na cabeça que você queria entrar para ser um atleta olímpico? Ou isso Não, foi se não, desenvolvendo? não, não. Isso são objetivos
que eu vou alcançando, foi alcançando, mas não olhava a Olimpíada, porque na época não tinha essa mídia toda de falar sobre os Jogos Olímpicos. Também, né? Eu via lá, mas eu nem escutava. Tinha pessoas que treinavam comigo que sabia exatamente quanto o melhor atleta, o top 10, quer dizer, os melhores atletas, quanto eles faziam, quanto eles treinavam. Eu não tinha noção disso e não buscava essa informação. Eu buscava de estar sempre competindo, né? Então, uma das coisas que me deixou bastante diferente em relação às outras pessoas. Eu não focava só na teoria, eu focava que eu tinha que olhar. Eu olhava muita gente, eu era um cara muito observador, o estilo que o cara estava nadando, como é que ele estava absorvendo, aquela velocidade ou a técnica. Né? Isso é uma coisa que eu prestava bastante atenção sobre isso. Como Mas também... desculpa, mas como que foi o direcionamento para você chegar para a Olimpíada? O técnico Não. que fala, como que foi isso? Não tenho a mínima Então, ideia como funciona. Jogos Olímpicos, você entrar na seleção dos Jogos Olímpicos é uma coisa muito fora do. Era totalmente fora da minha ideia. Eu não tinha uma expectativa de chegar e olhar, pô, você é um nadador olímpico. Não tive. Mas mais um objetivo aconteceu, né? Um desafio, na verdade. Né? Em 76, né? Na verdade, 76, a Nádia Comaneci, que não tem nada a ver com Aham. a aquela menina que tirava 10, 10, 10 em tudo. E tinha uma revista que era uma revista super famosa, ou seja, importante para a gente, né? Não só de celebridades, mas sim de notícias econômicas e tudo mais. Ela colocou isso em folha dupla, né? Mostrando eu conversando com meus pais, mostrando, olhando, folheando. Pô, que Olimpíada bacana, essa menina pequenininha, tirando 10, é um fenômeno mundial e tal. Aí eu peguei e apontei na própria Verdade. revista, falei, eu vou conhecer essa menina na próxima Olimpíada. Ou seja, eu não tinha noção, eu ainda não estava numa seleção brasileira de adulto, ainda não estava, estamos falando 76, ainda tinha lógico, no processo estava entre os melhores juvenil, ainda não tinha nem, acho que eu tinha 16, eu estava com 16 anos praticamente. Foi muito rápido, ou seja, foi um processo muito rápido. Aham. E daí eu consegui os inícios, ou seja, de competição. Aí sim, sul-americano, fui ao sul-americano, mas sempre olhando de forma não tão próxima, porque eu não tinha muitas informações. A gente não tinha muitas Aham. informações, né, É. do que acontecia no mundo exterior. Só quem realmente morava lá, estudaram, por exemplo, o Djan morou muito tempo lá antes, ele treinou nos Estados Unidos. Já tiveram outros atletas que foram para lá, mas não tiveram sucesso, também não entendo por quê. Mas o objetivo era aqui, ou seja, que eu tinha que ter o máximo de resultado, porque eu me sentia à vontade, treinava aquilo que eu precisava, eu não era muito de treinar, eu não tinha um volume assim dedicado, vamos dizer assim, o volume era muito grande. Para você ver o seguinte, eu cheguei a treinar 18 mil por dia. Isso não existe mais. Nunca existiu. E eu matava muito, ou seja, matava o treino. Eu olhava o cara, mandava nadar, eu ficava debaixo d'água escondido, eu fazia algumas coisas. Eu dava assim como. Eu tentava burlar o treinamento porque eu achava muito grande. Né? Por que eu ia nadar uma longa distância, nadar tipo 1.500 de borboleta, que seja, quando criávamos objetivos, ou provas, séries de 400? Se eu vou nadar prova mais curta, 100 É. ou até 200, não, eu achava aquilo um absurdo. Prova de medley, então a gente nadava tudo ao mesmo tempo. Então eu consegui me capacitar em todas as modalidades sem perceber. Né? Eu tinha habilidade para todas as modalidades, Mas os qual que era o estilos. teu estilo? Na verdade, o primeiro estilo foi peito. Né? Foi nado de peito. Tive isso no início, logo no início que eu comecei a nadar, eu tive um bloqueio, né? Porque eu entrei, foi até no Vasco, essa primeira competição que eu fui, eu caí na água, fui assim disparado na frente, passei 25, assim muito, não é muito na frente, era assim uns 10 metros na frente, até mais. Quando faltava assim uns 5 metros, ou um pouco menos do que, um pouco mais do que isso, eu bebi água e não conseguia nadar. Eu tive que me pendurar na Nossa. raia e todo mundo falava para eu ir, para eu ir, para eu ir, eu não conseguia respirar porque a água estava como se estivesse aqui me bloqueando.
Aí consegui chegar, não ganhei medalha, ou seja, perdi disparado, ou seja, estaria primeiro, fatalmente seria primeiro. A partir disso, eu comecei a não querer nadar o peito. Hum. Talvez por medo ali. Aham. Tá? E aos poucos eu comecei a ver que as provas mais legais eram a prova de velocidade, que seria a prova de 100 livre. Não tinha Entendi. 50 livre. Então, eu queria nadar livre, eu queria ser rápido, eu queria ser assim, nesse sentido. Treinar muito, eu falei, não, eu não quero. Eu quero treinar pouco para poder. Mas nunca conseguia essa negociação. O que fazia em negociação de treinamento era quando, por exemplo, para acabar o treinamento, eu fazia os desafios, os famosos desafios. Eu falava para o treinador, eu falei, olha, se eu fizer esse tempo ou isso, acaba, posso ir embora para casa? Aí conseguia. E Ou muitas das seja, você vezes conseguia negociar com o seu eu técnico. negociava, e muitas das vezes eu negociava para a equipe inteira. Então eu trazia, todo mundo estava cansado de treinamento e tal. Eu falava, vem cá, se eu fizer isso, todo mundo vai embora? Duvido. Eu falo, então beleza, pode falar, pessoal, torce para mim. Beleza. E aí, e Você é o muitas vezes ídolo eu da consegui, galera, então. muitas vezes eu consegui isso e tive esse sucesso direto. Mas voltando à questão da Olimpíada, dos desafios, quando eu falei para meu pai, né, apontei que eu ia conhecer ela em 1980, meu pai falou, pô, tu começou a nadar pô, há pouco tempo, três anos atrás, como é que você está dizendo que vai à Olimpíada? Não é assim e tal. Eu falei, não, mas eu vou. E botei aquilo na cabeça e fui levando, mas não tão fixo para isso, né? Fui Aham. ganhando espaço para poder me sentir seguro. Sabia que não era tão fácil. E aí fui ao Pan-Americano, quer dizer, a gente conseguiu 2 medalhas. Depois, quando foi a Olimpíada era um mundo totalmente diferente, porque foram pouquíssimos atletas da natação, se eu não me engano, foram 8 atletas, né? 2 técnicos, 8 atletas ao total. Por exemplo, o Ricardo Prado era um garoto, um cara bem mais novo que eu, né? Ou seja, acho que ele tem uns 4 anos menos que eu, um pouquinho mais. E ele foi para lá. Ele tinha um potencial de estar assim nos melhores do Brasil, né? E quando nós fomos, a gente não acreditava exatamente do que ia acontecer, né? E aí foi que teve a possibilidade da gente ter começar a ver todos aqueles atletas, ou seja, todas aquelas equipes, e acreditar que poderia chegar numa semifinal e depois numa final. Nós conseguimos classificar para a final. Isso foi um feito absurdo, a gente fez um tempo muito bom, mas era muito aquém para pensar em alguma medalha. Então, só ir ser finalista, ou seja, só ir à Tá. Olimpíada já é o máximo do máximo. E ser finalista é uma coisa também, é outro nível. Depois vem a medalha, né? Começa a se colocar dessa Sim. forma. E eu teve a possibilidade de começar a entender, nós ficamos muito unidos. Né? Eu, o Jorge Fernandes, o Marcos Mattioli, que é de Minas, Jorge Fernandes é do Tijuca, que nem eu, o Marcos Mattioli, que é de Minas, e o Djan, que era do Fluminense. Então a gente não treinava juntos. Só quando a gente começou a treinar lá. E começamos a ficar muito próximo, né? Falando, conversando. O Djan fazia algumas concentrações que realmente eu não tinha essa calma toda para fazer. Eles tinham uma maneira, né, de pensar. Cada um tinha uma particularidade para se concentrar. Mas o mais legal de tudo é que a gente acreditou que seria uma corrente perfeita. A gente tinha que fazer uma condição perfeita, ou seja, a saída de um com a chegada de outro para o revezamento, acreditar que a gente tinha a possibilidade de chegar entre os melhores. E quando a gente foi para a final, a gente começou a ver que isso podia acontecer, né? Ou seja, uma Bacana. possibilidade. E a gente até criava até um grito de guerra, né? Na verdade, é um grito de guerra. A gente fazia, pô, Brasil, um troço desse tamanho perante a Alemanha Oriental, Rússia, por vários países superpotentes da natação. A gente tinha que fazer um grito. Então começamos a fazer um grito, isso assustava, na verdade chamava a atenção das outras pessoas. Mas a gente na mídia, não sei se eu posso falar aqui, mas a gente falava um palavrão. Assim, se der, deu. Se não der, valeu. A gente falava valeu. Na hora a gente falava valeu.
E isso ficou muito marcado para a gente, né? Mas o treinamento foi muito específico, muito técnico entre a gente. Isso foi de uma importância absurda, o que deu resultado. A gente fez todos melhoraram, né? Teve uma melhora muito grande e aí a gente conseguiu a medalha de bronze. Hoje, eu posso dizer, e já tive até algumas visitas aqui no país, e principalmente uma delas marcou muito, foi um cara da Alemanha, né, um alemão, fanático pelos Jogos Olímpicos, e ele fez umas declarações muito fortes, que já era conhecido nosso, que é que a maioria dos atletas eram dopados, muito dopados. Tanto a Rússia quanto a Alemanha Oriental, que foi segundo lugar. Posso dizer com tanta segurança disso, porque na arquibancada, nas competições, as equipes muito grandes, a gente é um trocinho pequenininho, poucas pessoas, e as torcidas eram muito fortes, né? Os gritos, os incentivos e tudo mais. Até que eu não percebi quem estava atrás de mim. Era uma voz muito grossa, ou seja, parecia um homem gritando. E quando eu fui olhar, a menina bonita, só que era muito forte. E, ou seja, era mais forte que eu. Ela tinha uns braços, ombros, uma cara mais redonda, assim, quadrada, né? Ou seja, ali era característico que era uma pessoa que já estava totalmente dopada no sentido de formação da física, né? E muitos desses atletas que nadaram ficaram doentes, já entraram na justiça contra o governo, que era. Estou começando a declarar isso, estamos falando de 40 anos atrás. Então a gente diz certamente que a medalha de prata, alguns já pensaram em denunciar, ou seja, denunciar de forma como testemunha, e essa medalha viria para a gente. Mas existe um processo muito grande que seria o Comitê Olímpico do Brasil tem que entrar com esse processo junto com a gente, e o COI. Hoje está acontecendo muito, mas ele não tinha interesse em mexer nisso. Não mexe nisso não, porque vai perder a credibilidade dos jogos, né? Mas e hoje faz dizem 40 hoje anos agora essa medalha, né? provado, e até tem um filme, se você Ai, deu uma pudesse travadinha. buscar. Foi exatamente hoje que a gente ganhou. E cadê? Tá Ela tá aqui. pertinho aí pra você mostrar pra gente? Ai, tá travando o time. Ah, não, voltou. Vamos lá. Tá Tem que aqui. mostrar. Sobe um pouquinho. Tá Peraí. cortando. Aí, Deixa pessoal. eu tirar ela daqui do... Ai, Tá travando, mas acho que já vai voltar, Zé. Deu uma travadinha. vamos Ah, lá. estão perguntando. Aí você mostrou a medalha olímpica para a professora? Já tinha passado? Quantos anos você tinha, Ciro? Não, isso já tinha. Mas aí é que tá. Boa pergunta. Porque para quem está assistindo e foi, pô, o cara ganhou, foi a Olimpíada, ganhou medalha, que troço fantástico e tudo mais. Só que eu não tinha realizado o meu objetivo. Eu tinha conhecido a Nádia Comaneci. A Ah, Nádia, a é. competição da ginasta era exatamente na mesma época. E na Vila Olímpica, né, a gente fica junto, mas tem a área de lazer, tem lá como se fosse um local tipo um pub, na verdade, não tem bebida. E aquilo criou assim me falaram que ela estava, eu estava já, isso eu tenho que contar como é que eu cheguei nessa vila, mas quando eu cheguei para o quarto, fui guardar a medalha numa caixinha e tudo mais, e fiquei lá. O que a gente vai fazer? Vamos agora que acabou, tem outras. E aí me falaram que a Nádia estava lá nesse local, nesse pub, como fosse uma discoteca, né, sei lá, da vida lá, da própria Tá vida. travando um pouco, Ciro. Ô, Ciro, só um pouquinho. Tá travando. Oi, Ciro. Ele, Você tá meio que igual robozinho, assim, sabe? Fala e para. Agora eu tô vendo tua imagem congelada. Fala, que eu não tô te ouvindo. então vamos lá. Fala. Ver se Voltou. perfeito.
Então, você escutou até onde? É que daí você foi guardar a medalha no quarto e tal, e aí vocês iam decidir o que iam fazer. Me falaram que a Nádia estaria lá nesse local, né? Dançando lá com a equipe dela, com a turma dela. Eu tinha uma câmera chamada Minolta, uma câmera que era para debaixo d'água, que como eu morei nos Estados Unidos, eu tinha essa possibilidade de trazer. Então eu andava muito com ela. Tanto que eu tenho várias fotos, não só da natação, mas tenho fotos do próprio vôlei, né? Na época eu não era medalhista, né? E aí saí correndo, esqueci a máquina lá. Quando eu cheguei, eu achava que ela era um mulherão, né? Mais ou menos da minha altura e tal. Aí falava, pô, a Nádia tá aqui, a Nádia tá aqui, aonde? Aonde? Quando eu olhei, eu falei, essa aí, é essa aqui? Eu falei, tá. Ah, o prazer, vim, falei inglês, né? Ela não entendeu Aham. praticamente nada, mas eu percebi que ela estava com pessoas em volta dela, que hoje eu posso dizer assim que eram É, o tá dando uma governo, travada opa, aí. bloqueava. Oi, Vamos lá. tá travando aí. Van, Tá travando. Voltou. deu? Deu. Então, o pessoal, tinha muita gente em volta do governo, vestida de roupa normal de atleta, né, de técnico, mas na verdade eram seguranças do governo para que ela não pedisse asilo para qualquer lugar. Então, ela não Nossa. estava protegendo a imagem ou ela fisicamente, ela aqui, ela não podia. Mas deixaram eu falar com ela e tal, e fui embora. Só que eu esqueci de registrar, né? Cheguei em casa, pô, todo mundo, no aeroporto, aquela festa toda. Quando eu cheguei lá, mostrei a medalha e tal. E aí, tá feliz? Já? Tô feliz, mas eu não fiz o objetivo. Falei pro meu pai, né? Começando com meu pai e minha mãe. E só eu consegui encontrar com ela aqui no Rio de Janeiro, com a medalha. Mostrei até a Sport TV fez uma reportagem e aí deu, assim, a gente fez com ela isso, já foto tão sonhada eu tenho. Ela tá até no meu É, tá lá no Instagram. teu Instagram, né? Eu vi. Agora, a questão, uma coisa legal dos Jogos Olímpicos, para quem tem desejo, Ô, Ciro, deixa só um você... pouquinho. Ciro, Hum, oi, só um pouquinho, porque estão perguntando aqui qual que foi a prova da medalha? Foi 4 4 por por 200 200, livre. 4 por 4 por 200 livre. 200 livre. 4 por 200 livres. Você lembra o tempo que o pessoal está perguntando aqui? Eu acho que foi 7h20. Aí, agora eu não estou lembrando. 7h28, se eu não me engano. 7h23. Não, agora não tô, realmente não estou lembrando. Eu me lembro que eu fiz aí em 200, né? Eu fiz 1,50 e um alto, mais ou menos. Era um tempasso, ou seja, era 51, 52. Eu fui o segundo homem, ou seja, eu recebi, e que era do Tijuca, né? E Você como abriu? não, quem abriu foi o Jorge Fernandes. Como eu tinha uma saída muito boa, né? Principalmente a saída livre era melhor ainda. Me colocaram em segundo como uma estratégia, depois veio o Marcos Mattioli e depois o Djan. Eu recebi, acho que em quarto, entreguei em segundo, eu acho que foi isso mais ou menos, ou seja, não sei se foi o segundo, agora estou em dúvida, agora não estou lembrando. Mas e depois o Djan fechou em terceiro. A gente Fechou. podia estar ali, estava brigando ali. Tem Muito legal. segundo, estava em Parabéns. segundo. Uma coisa Antes legal de dos Jogos, voltar ali na. uma coisa legal dos Jogos Pode falar, Olímpicos, desculpa. talvez você tenha... Não, acho legal assim, o tempo todo. E fui para o refeitório, Ah, onde é? todos os atletas estão. Vamos falar aqui, tá o Guga, o Michael Phelps, qualquer um, tá como se estivesse no meio. Ah, E ao aparecer na frente do refeitório, começaram a pegar os talheres, bater na mesa, bater palma, ou seja,
conhecendo uma pessoa que os caras não sabiam quem era. Então, como era no início, foi a primeira medalha e uma das primeiras dos Jogos Olímpicos, isso trouxe assim Estou falando com você aqui, arrepiado, porque faz uma coisa que me impressionou muito, né? Que as pessoas, independente do esporte, o nível que eles estavam, eles comentavam, batiam um talher, faziam um barulho o tempo todo num refeitório gigante, né? Você viu lá nos Jogos Olímpicos, sabe como é que é isso? Ah, o Arthur, pô, cara fera, isso é um fera, cara, nadador. Esse é fera. Pedro, isso aí é fera do mar É. aberto, já foi de piscina, mas pô, até hoje, muito fera, muito fera. Daí ganha tudo também. O Ciro, tem o Zé Roberto também, que você conhece, você nadou com ele aquele dia que eu te encontrei, que ele botou o depoimento dele aqui, que você foi inspiração, né? Vocês eram os ídolos, porque ele também nadava no Tijucas, ele era da equipe Mirim ou infantil, não sei, e ele escreveu até no meu Instagram lá, que eu pus na minha página pessoal também, ele falou, eu tinha o retrato deles do revezamento grudado no meu quarto. Não, é legal isso, assim, eu até tento, né? As pessoas acham que a gente é uma pessoa da caixinha, não é verdade, somos iguais, né? E esse tipo de ídolo, né? Eu não tinha exatamente, né? Eu fui ter depois. Começaram, né? E a gente conseguiu fazer uma coisa muito diferente. Por quê? Talvez na minha época, que até hoje não aconteceu isso, eu sou o nona pessoa, nono brasileiro, dentre todos os esportes, masculino e feminino, com uma menor idade, 19 anos. Você tinha 19 anos, né? Dentre os homens, eu sou o quinto. Eu sou o quinto de todas as modalidades. E da natação, eu sou o segundo, porque o Jorge Fernandes era o primeiro. Foi o primeiro. Não, então era muito novo, muito novo. Então as pessoas, adolescente, olhavam aquilo, pô. E eu sempre mostrei: se eu conseguir, você também consegue. Eu não tinha problema quanto quero guardar para mim os segredos, não. Eu queria que as pessoas fizessem isso aí. Bacana, parabéns, parabéns. Obrigado. E depois das Olimpíadas você manteve aí os campeonatos, teve Pan-Americano. Sim, eu fui a Pan-Americano, eu fui depois de 82. Eu já morei nos Estados Unidos logo depois, né? Eu consegui uma bolsa nos Estados Unidos lá e consegui treinar lá. Depois voltei para o Brasil. Não consegui me adaptar à vida sozinho, porque você não travou aí você. Travou? Você tá travando também para mim aqui um pouco. Tá travando. Oi. Deixa o Ciro, perguntaram se você foi para Los Angeles também com essa mesma equipe. Não. Fomos, mas já tínhamos não foi mais o Mark, e sim o K, que fez o 4x200, mas a gente não foi bem, a gente ficou ali, acho que em 12º, não conseguimos chegar na final, seleção da final. Mas eu passei por minha trajetória até 84, eu fui para 82, em que eu tive o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, ou seja, esse era como se fosse a Olimpíada dos Esportes Aquáticos. E foi no Equador quando o Ricardo Prado ganhou medalha no mesmo dia, ganhou medalha de ouro nos 400 medley, né? E eu tive a prova nos 100 livre, eu fui o que consegui me classificar para a final. E aí fiquei em sétimo mais rápido do mundo. Ou seja, é uma prova top mesmo. A partir daí eu comecei a pensar muito mais no 100 livre, né? Mas mesmo assim as pessoas, as equipes começaram a melhorar muito, né? Ou seja, começaram a treinar. A gente não tinha essa possibilidade de treinar muito tempo junto, que é importante.
Mas a troca que hoje acontece para os atuais nadadores, de competições externas, fazer essas competições que, na verdade, são Copas Mundiais, não é exatamente um Aham. campeonato mundial. Isso ajuda muito, porque você faz a troca de competição. E eu, como eu falei, não adianta só treinar, e sim, tem que treinar a competição também. Sim, sim. É uma forma, O, assim, de problemas. Ciro, a gente tem, ainda tem uns 16 minutos aqui para a live, Tá. mas conta pra gente aí que você me falou um pouquinho, você já permeou também por vários esportes, né? E hoje você, além É, de nada, puxando nossa equipe de vez em quando, você faz o quê? Já competiu também, né, não, em outro esporte? logo depois eu competi em triatlo, né? Fui tentar porque eu achava que o triatlo entraria logo em seguida nos Jogos Olímpicos. Eu já tinha ido. Eu perdia, na verdade, os Jogos Olímpicos de 88, né? Eu perdi por um centésimo, na verdade, um centésimo. Pior do que o Cielo. Isso me fez muito mal. Aí já estava trabalhando, já estava na minha vida pessoal já diferente e eu não quis treinar. E aí parti para o triatlo, tentei triatlo, o triatlo demorou muito, fiquei lá entre os quinto brasileiro dentro da minha categoria. Depois eu fiz jiu-jitsu, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Cheguei à faixa roxa, mas aí comecei a jogar tênis, fazer um monte de coisa, voo livre, fiz tudo que você imaginar, e caça submarina, mas um dos esportes que eu entrei foi no tiro com arco olímpico, né? Na verdade, essa foto, esse alvo aí é um alvo de 1,20 m, na verdade, de diâmetro, e você vê esse alvo a 70 metros como se fosse isso. Você esticar o teu braço, né? Na verdade, você esticar o teu braço e Ah, olhar só o do polegar, é o tamanho que a gente vê. Então você tem que acertar onde está ali nessas fotos que você postou aí. é Isso me deu. Quando você estica o braço assim, quando você estica o braço, você e bota o polegar assim, quando você olha a tua unha, é o que você vê esse alvo enorme que tem na minha foto aí. nossa, estranho. É. Então eu tive possibilidade de competir em pouco tempo, a conseguir ficar entre os, no geral, estou falando absoluto, né? Ficar entre os individual em 12º e ranking, eu estava ali sempre brincando 15º e tudo mais. E também como equipe, né? Que são 3 arqueiros. Eu consegui ser vice-campeão brasileiro e medalha de bronze. E aí você Tentei a mantém. seletiva de 2016. Tentei a seletiva de Legal. 2016. Mas hoje você compete ainda? Você está mantendo? Como que é? Não, 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 não. Passei a não treinar, eu tenho usar o arco, né? Vocês não tem tempo para mostrar, mas Aham. o arco está sempre montado, aparentemente, sem as cordas, logicamente. Mas é para voltar a treinar. Treinar, você treina às vezes sim, mas tem que treinar à distância, que é 70 metros, é importante, né? Mas e me parece ser uma coisa muito mais, como posso dizer, é mais de concentração e paciência do que uma coisa de aeróbico, né? Do que você estava acostumado. Não É é, é diferente, né? diferente, é diferente. Como eu sempre fui agitado, na verdade eu tive uma determinação, é foco ali, aquilo é foco. E os Foco, né? movimentos tem que ser um movimento muito uniforme. Ou seja, você posiciona ela, você puxa, Aham. e quando você solta, tem movimento certo. Parece que é um movimento bobo, mas tem tudo a ver para poder a flecha voar de acordo, tem que ser flecha. É um equipamento que não é barato, mas tem pouca gente competindo no país, infelizmente. Então tem chance de pessoal que é a Olimpíada, que não tem idade, né? Você pode ir a Aham. qualquer momento. E você foi parar nessa modalidade como? Então, Apareceu onde? como eu jogava muito tênis, né? Eu sempre gostei, entrava em torneio e tudo mais. O COB, um dos dirigentes do COB, tinha uma pessoa que era representante, chamado Juan Carlos Olgado, que é um cara que é campeão olímpico dessa modalidade, adora tênis. E ele estava aqui por uma visita, até mesmo para Rio 2016, ele queria jogar tênis. E aí era um domingo, minha mulher estava trabalhando trabalha comercialmente no shopping, e ela estava Uhum. em plantão nesse dia. Aí eu estava em casa e falei, vamos jogar. Ou seja, tinha aquele tempo. Então, Jogamos,
dois medalhistas fanáticos pelo tênis. E Que aí eu falei, pô, eu bacana queria aprender o teu tênis. Eu queria aprender o teu esporte, o né? teu E ele me esporte. deu todos os equipamentos, tudo. Ele me deu, cara, faz isso, me deu a sequência. E aí cheguei onde eu cheguei. É Você um teve cara uma que aula. durou muito. É. Ai, que bacana. Legal. Aí você tomou gosto e fez por um tempo e até competiu. Competi muito, competi muito. Eu tive um monte de competição. Poderia voltar à competição, mas tem que treinar muito. Ou seja, eu cheguei a momentos que eu treinava muito cedo, em que eu treinava por volta de 300 tiros, um pouquinho mais, por dia. Né? Então você tem que te atirar e andar para pegar as flechas. Você atira algumas sequências, sei lá, 20 flechas, vai lá, busca, volta, posiciona de novo, atira de novo. Então, isso é muito longo, né? Então, é um treinamento muito longo. Agora, o pessoal que treina já no topo, treina 500, 600 flechas por dia. Eu não tinha tempo que eu tinha que trabalhar, né? É. Mas vale a E, pena. e hoje você mantém atividade física para manutenção mesmo. Você está competindo em master, ou faz travessia, ou você faz alguma coisa hoje? Não, eu assim, eu até Não. pretendo voltar. O que aconteceu é que quando eu comecei a voltar, quando eu voltei, quando eu tinha uns 40, eu estou com 59. Quando eu tinha uns 40, eu comecei a nadar que nem um louco, começava a entrar em competição com a garotada, ou seja, me dava bem. Mas comecei a ser Em cobrado master? muito. Eu tenho um objetivo em Master. Primeiro, eu fui competir em Master, mas eu nadei com a garotada, Campeonato Carioca. Eu entrava nas competições com 44 anos, eu nadava com um garoto de 18 anos. Né? Então, depois eu botava os objetivos para bater recorde. Então, eu consegui 11 recordes mundiais. Mas muito Bacana. Ai, travou de novo. travou. É. Oi, Mas voltou. Você bateu recordes mundiais. 11 recordes mundiais. E fazia competições normais. Eu comecei a nadar toda a travessia, mas isso tornou-se uma obrigação muito grande para a equipe, né? Muito bacana a equipe, mas aí eu desisti. Eu gosto de pegar onda, eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo Ah, é, tempo, você jogar surfa tênis, também. pego onda já. Mas isso é umas coisas que me ajudou na natação, viu? E Ah, as é? arrancadas, isso me ajudou bastante, bastante. Ah, porque Nadar é você já fez peito, a época lá. Isso não é coisa de agora, isso. quando você. Não. Quando eu podia ir na praia, eu pegava onda de peito, e quando eu tive prancha, porque você tem que ter arrancada para você entrar na onda, né? Então eu tinha uma noção. Então, o mar é bem diferente de quem nada em piscina. Não acha que vai Tem. nadar em piscina, chega lá no mar, você está bem. Aí a gente tem, O nosso, tem o nosso Arthur coach aí, acabou pode dizer com toda aqui, ó. segurança. O Arthur tá aí, o Sidney entrou, porque o Sidney estava em live também. Hoje ele fez uma live Ah, o também. Sidney, Sidney. O Sidney pode É, falar isso pô, o cara é fera, próximo, excelente profissional, que eu adoro. tem que nadar com a gente, então, agora nas travessias para ganhar pontinho para a equipe, ô Ciro. Pô, será um prazer, né? A questão é ter que engrenar, né? Eu tenho que engrenar, tô aos pouquinhos, estou indo mais vezes do que eu antes. Vai ser 10 em 10 dias, uma vez, mas agora eu estou indo mais. Amanhã eu devo E estar lá. você, e você tem. Amanhã a gente se encontra, então. Amanhã eu vou nadar. Amanhã é meu dia. E você não tem vontade de. Qual que foi a distância mais longa que você fez no mar, já que a gente entrou no papo aí de Então, mar? eu fiz uma travessia, logo do brasileiro, que eu nadava 100, 200 ou 50, fizeram uma travessia, foi criada uma travessia fuga da Ilha Grande, que era sair da Ilha Aham. Grande até o Portugal, né? Então, é muito difícil essa prova, muito difícil, porque tem muita correnteza, Sim. mas quase fui uma da Bahia, né? Tinha uma da Bahia um pouquinho mais, mas acho que deu 9 e pouco, mais ou menos. Não foi mais que isso, não. E Nadar essas provas que eles nadam aí, 25, é troço de 25, doido. 15. Pois é, Né? mas o Paulo, que é o que nadou com você hoje, escreveu lá no começo, quando você falou que treinava 18K por dia para prova curta. Ele falou, pô, 18K. Isso. Nem os ultramaratonistas estão treinando 18K hoje, né? É,
porque é muita coisa no dia, né? Pode fazer um treino longo, mas não. Ah, sim, sim, sim. Não, mas isso é logicamente difícil, mas era um treinamento muito longo que eu detestava. Então, isso me fazia correr um pouquinho. Por isso eu escolhi muito mais as provas de cidade. Mas eu poderia ter. Eu tive prova, eu tive em 400, eu tive 3,56. Eu fazia muitas provas diferentes e conseguia bons resultados, né? Mas não é, você tem que focar num lugar só, né? A ponto de eu nadar É. um campeonato carioca, o cariocão, eu ter nadado 14 ou 15 provas da competição. Isso podia, hoje não pode fazer mais. E É. subir no pódio em todas elas. É, parabéns. Ó, a Cris Fãs, ele falou que estava com você nessa. Acho que não sei se foi da Fuga da Ilha Grande, ó. A Cris Fãs falou que Ah, estava nessa também. Cris, pô, essa outra feríssima. Essa é, É, nossa senhora, essa aí é top, top. Foi do Tijuca, cria do Tijuca Tênis Clube. Mas e hoje tem um domínio absurdo na arbitragem, é uma pessoa que conhece sim. muito, ela conhece muito, Ela foi muito. minha chefe aqui, né, ó, quando eu trabalhei no Rio. Ah, então tu sabe bem, né? Ela conhece bem, ela tem um olhar assim muito detalhista, excelente profissional e aprendeu tudo nadando nessas provas. É. O Harry Finger entrou aí também, não sei se você conhece, lá de São Paulo, da Ilha Grande. O Arrilha ali, ó. Não O sei. Harry é outro ultramaratonista, o foi ano passado, 2018, eu conversei com ele, agora não lembro qual ano que foi. Ele fez já que a gente tá falando de ultra, ele fez as 8 pontos dos Estados Unidos, lá de Nova York. Nadou em Ah, média me 25 falaram, por dia durante 8 dias. ganhar medalha é mole perto desses caras aí, mole, mole. É. É muito difícil fazer essas provas. Ó, para essas pessoas aí que fazem isso é algo fora do normal. Eu não A tenho essa paciência de treinamento. Pois é, é bem isso que você disse também, né? Uma paciência diferenciada, né? Porque são Sim, muitas com horas certeza. lá. Com A Cris falou que também nadou no TTC certeza. Tijucas, É. Tijucas Clube. Ela falou que Tijuca, nadou Tijuca lá Tênis também. Clube. Isso, Para isso, orgulho do isso. Ciro e do Jorge no revezamento. Isso. Porque a gente era do mesmo. Né, metade desse revezamento era do Tijuca na época. Nós tínhamos uma equipe. Aliás, o Rio de Janeiro, um grupo seleto, formava muitos atletas de excelente nível, né? Muito. Hoje está pouquinho, infelizmente, mas assim, É. é uma possibilidade que poderia voltar, né? O Tijucas tem ainda, eu não sei, porque eu sou. O Tijucas Tênis Clube existe ainda? O pessoal nada Não, lá? tem equipe lá, mas eu não participo. Logo depois de Tijuca, aí porque fui convidado para, assim, já tinha uma remuneração, não era nada demais, assim, tão grande, mas eu fui para o Fluminense e depois eu fui para o Vasco, porque o Fluminense mandaram o meu técnico embora, né? Ou seja, porque tinham três, tinham que escolher um. Eles escolheram um e achou que eu ia ficar. Então eu fui pro. Tinha um patrocinador, que na época era o Francisco Xavier Imóveis, na época que tinha outros patrocinadores que me acompanhavam, e pedi para escolher uma piscina. E fui para a melhor piscina do Rio, que é o Vasco da Gama. Eu considero como um parque aquático excelente. E fui para lá, nadei lá, treinei muito tempo lá. Tanto que depois foram feitas outras equipes, onde o Gustavo nadou, muitos atletas top fizeram uma equipe fortíssima no Vasco. Mas elas foram assim, vai saindo, né? Perde o apoio, é um apoio contínuo. Isso o Brasil perde muito, né? É, com certeza. Ô, Ciro, profissionalmente falando também, você teve sempre envolvido, em algum momento da sua vida profissional aí na área do esporte, né? Eu no início, eu trabalhei em mercado financeiro, no banco, quando eu nadava, depois eu fui para a concessionária, ou seja, eu trabalhei, fiz toda a sequência do crescimento até CEO de concessionária, mas próximo de 2009, eu fui convidado a trabalhar para o esporte. E aí eu falei, por que eu não trabalhava para o esporte? Eu tinha tanto para contribuir.
já era Ministério do Esporte, onde tinham vários atletas de todo, a Hortência, Robson Caetano, Lars Grael, só top. E a gente contribuía. Eu falei, eu tinha que ajudar com isso, né? E aí houve oportunidade, me chamaram para trabalhar na Secretaria de Esporte do Estado, mas para atender muito mais a expectativa de ganhar a candidatura, né, que tentar a candidatura, do que propriamente dito que você tem um profissional específico ou conhecedor, não só como administrador, mas também do esporte, né? Então eu tinha lá um cara que era um medalhista olímpico, então era uma chancela para eles e fui Aham. seguindo, mas consegui dar resultado bastante bom, porque consegui ampliar isso para vários esportes, né? Ou seja, qualquer modalidade. Inclusive, tem aqui um cara que é amigo, já vi aqui, o Marcelo Bulamar, que é um cara que trabalhou também no Maracanã, um cara que fez um processo todo, um cara de projeto muito legal, um cara entende muito. Então, a gente ajudava, né, no sentido de poder ajudar o Estado a promover o esporte, né? Ou seja, botar as políticas públicas para o local certo, né? Aham. E, além disso, jogos escolares, como até o Marcelo já apareceu aqui, e outros profissionais, Márcio, os caras que me ajudaram muito, além de professores de educação física, né? Ou seja, que tiveram assim, uma ação fundamental e entenderam qual era a intenção, e nós conseguimos ter um sucesso, né? Teve outros profissionais, Lúcio, que trabalhou comigo, ajudou bastante, a gente conseguiu ampliar isso para o estado do Rio de Janeiro. Depois fui andando, ou seja, como lei de incentivo, criando a lei de incentivo do esporte estadual pelo ICMS e tornei a lei como referência nacional. Com isso, como eu era membro do Conselho Nacional, eu tinha um trânsito muito fácil ao nível estadual, de todas as federações, e consegui motivar que elas fizessem essa lei e ajudar o esporte, né? Ceará fez isso, tem bastante gente. Paraná voltou, Minas voltou, quer dizer, fazendo com que a gente tivesse um sucesso. Além dos Jogos Olímpicos, né, que a gente conseguiu, trouxe. Eu busquei o Rio Open, né? Eu fui lá buscar o Rio Open, porque eu gostava de tênis, e tinha que ter eventos aqui no Rio de Janeiro para ter essa possibilidade de mostrar que a gente era capaz. O campus de outros falar E que tem muitos. foi muito bacana a parte que eu acompanhei e presenciei, foi realmente muito organizada e muito bacana e muito proveitosa aí para todo mundo, né? Ciro, falta 45 segundos, daqui a pouco vai derrubar a gente aqui. Agradeço muito você ter aceitado, ter compartilhado um pouquinho Claro, para a gente. Parabéns por toda a tua carreira aí, pela medalha olímpica. E se você for nadar amanhã, nós nos vemos amanhã, né? vamos sim, vamos sim. Quero mandar um abraço a todos aí, eu não consegui ver com todo mundo falando, mas é muito legal participar e que a gente possa aí fazer com que o esporte sempre seja um caminho bom para todo mundo. Obrigado aí pela Sim, oportunidade. A gente imagina, se vê obrigada a amanhã lá. você. A gente se vê amanhã, então. Vai ficar gravado lá no IGVT. Tá bom. Valeu, Tchau, valeu. tchau, tchau, tchau. Tchau para Humberto. vocês aí. Tchau, tchau.